Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ED, aqui é a professora Patrícia e o foco dessa aula é em revisão de strings em C. O que é uma string em C? É um vetor de caracteres que deve terminar com ~0, né? Então é uma sequência de caracteres que termina com ~0. É importante lembrar do ~0 na definição de uma string. Por exemplo, eu declaro aí esse vetor de caracteres, que eu estou chamando ele de str, de 4 posições, coloco o caractere, os caracteres, posso inicializar esse vetor dessa forma aqui, usando constantes de caractere. Inicializei cada uma das posições com um caractere qualquer, e o último caractere, a última posição, tem que ser o ~0, tá? E aí eu posso printar uma string no C com especificador %s, que vai imprimir a string até chegar no ~0. Então, se eu imprimir essa string aqui, eu vou obter olá, tá certo? Como que eu faço para capturar uma string do teclado, né? Primeiro eu dou um exemplo aqui de captura de um caractere, que eu esqueci de falar na aula anterior sobre caracteres. Lembrando que eu uso scanf, sempre passando o endereço de A. Então, eu tenho a variável caractere A, peço o usuário para digitar um caractere, e aí eu passo o scanf com o especificador %c. Se eu deixo um espaçozinho antes do especificador, significa que espaços em branco vão ser ignorados até você digitar um caractere diferente de espaço. E atribuo esse valor à variável A, passando o endereço de A para o scanf. E eu vou se eu der um print, eu vou printar exatamente o que o usuário, o caractere que o usuário digitou. Para string, eu vou fazer o scanf também, só com especificador, que é um especificador de string, que pode ser, por exemplo, o %s. Tá? Se eu definir uma string aqui, inicializei uma string de 81 posições e peço para o usuário digitar uma string passando o especificador do scanf com %s, eu vou obter string. Só que o especificador %s ele é muito restrito. Ele não funciona bem, por exemplo, nem para nomes compostos, ele só pega o primeiro nome até achar um espaço em branco, tá? Então ele é bem limitado, a gente usa pouco. Mas lembrando aqui que eu não preciso passar o endereço de str da string, porque o str2 já é um ponteiro, né? Já é o endereço da primeira posição dessa string. Isso eu falei bastante para vocês nas aulas de revisão de C, não preciso repetir isso aqui, mas é por isso que está explicado que eu não preciso colocar o E comercial, porque na verdade str2 já é um ponteiro, já é o endereço de memória. Se eu peço para printar a variável str2, eu vou printar com o especificador %s, é claro, eu vou printar a string que o usuário digitou, lembrando das limitações de que o %s não pega nomes compostos, tá certo? Então podemos testar, vamos testar até aqui, vou colocar um comentário em bloco para a gente conseguir testar. Vamos ver aqui. Olá, que é a primeira string que eu inicializei com constantes de caractere, digito um caractere qualquer, A, por exemplo, caractere digitado, e aí se eu colocar, por exemplo, Patrícia Costa, para pegar com scanf %s, vocês vão ver que só Patrícia que vai ser capturado, porque o %s é bem limitado, né? Vamos continuar aqui nosso estudo. Com o especificador %s, a gente não consegue fazer muita coisa. Então, a gente costuma usar o especificador colchetes, o % colchetes, que consegue ser um pouquinho mais poderoso que o %s, tá? Então, por exemplo, dentro do colchetes, eu posso dizer o que eu quero ler e o que eu não quero ler se eu uso o símbolo que é o chapeuzinho, né, o circunflexo. Então, se eu uso circunflexo, tudo que vem depois do circunflexo eu não quero ler. Então, eu leio até encontrar aquele símbolo que está definido ali depois. Nesse caso aqui, o especificador está definindo o seguinte, olha, eu quero ler toda a string, todos os caracteres, até que encontre o /n, tá? Então, eu vou ler tudo até o /n. Além disso, eu só vou ler 80 caracteres. Esse aqui é outra limitação também.
Então, se o usuário digitar mais do que 80 caracteres antes de chegar no /n, esse %80 também limita até 80 caracteres, que é importante aqui porque a minha string, olha, eu aloquei só 81, lembrando que uma posição precisa ser para o /0. Além disso, eu estou ignorando espaços no início, tá? Se o usuário digitar espaço no início, isso não é considerado como parte da string. Então, se a gente rodar essa parte aí, desculpa, pessoal. Digite uma string, agora aqui com colchetes, né? Se eu digitar Patrícia Costa, a string digitada vai ser Patrícia Costa, ou o colchetes conseguiu realmente pegar uma string composta, ok? Falando um pouquinho mais de string, a gente tem que pensar na biblioteca string.h, que é a biblioteca que a gente importa para trabalhar, para conseguir trabalhar de forma inteligente com strings, né? Essa biblioteca oferece uma série de funções interessantes que a gente vai usar bastante aqui em estruturas de dados, por isso que eu gosto de falar delas. Nos slides eu implemento cada uma dessas funções e aí eu convido vocês a olhar os slides para ver como que eu implementei essas funções. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o uso delas apenas, tá? Lá no slide eu realmente implemento cada uma delas, como se fosse a implementação lá da biblioteca padrão. A primeira função que eu vou mostrar é strlen. O que é strlen? A função da string.h que retorna o número de caracteres de uma string desconsiderando o /0. Então, se eu tenho, por exemplo, a string teste, que eu estou inicializando aqui com aspas duplas, tá? Que é uma inicialização possível, o /0 já é colocado automaticamente. Então, fazendo o teste do strlen, e eu posso printar o strlen teste, que eu vou obter o número de caracteres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que deve ser 12, né? Espero que seja. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um comentário aqui no código anterior também, para a gente não precisar ficar digitando aquelas strings que são os exemplos que a gente já fez, né? Rodando de novo. Ai, já sei. Problemas de comentário também. Exatamente 12. O número de caracteres na string teste, que é teste strlen, é 12, certinho. Sem o /0. Vejam que eu não considerei aqui o espaço do /0. Isso confunde muitos alunos. Então, prestar atenção para isso. Outro exemplo que eu vou mostrar para vocês é o strcpy, que copia strings. É importante entender que para copiar string, ou a gente copia caractere a caractere daquela string, ou a gente usa essa função da biblioteca padrão que copia a string, uma string na outra. Então, olha só, para conseguir copiar, eu preciso ter uma string destino, né? Para conseguir alocar uma string destino, eu estou fazendo aqui uma alocação dinâmica, é bom que a gente já vai treinando, né? De uma string destino, char_pointer, destino, recebe char_pointer malloc, que é a função da biblioteca padrão para alocar. E aí, olha só que interessante que eu faço. Eu estou alocando exatamente a quantidade de bytes necessário para copiar a string origem, que é a string teste que eu defini no exemplo anterior, tá? Então, eu pego o strlen, estou usando a função anterior de teste, mais 1, que é o caractere, a posição do /0, multiplicado por size of char. Então, com isso aqui, eu sei exatamente o número de bytes que eu preciso para conter aquela string original. Depois disso, a gente pode usar o strcpy, que recebe duas strings, a destino e a string origem, que é a string teste, que é essa aqui que eu usei no exemplo anterior, tá, gente? Então, lembrando aqui que a string destino, ela tem que ser alocada e tem que ter tamanho suficiente para conter a string origem. Então, se eu passo aqui uma string que
não seja alocado ou não tenha tamanho suficiente, isso aqui pode dar uma falha de segmentação, tá? Muitos alunos, pessoal que não sabe programar em C, costuma fazer isso aqui, né? Quando a gente faz isso daqui, no meu caso é teste, eu não estou fazendo cópia de strings, eu estou fazendo, na verdade, uma cópia de ponteiros. Teste, lembrando mais uma vez, é o endereço do primeiro caractere da string. E eu estou atribuindo esse endereço a destino, ou seja, o ponteiro destino e o ponteiro teste vão ter o mesmo valor. Eles estão apontando ambos para o mesmo caractere da string, que é esse caractere T. Então, não estou fazendo cópia de string, certo? Se eu faço uma coisa desse tipo aqui, eu estou fazendo os dois ponteiros apontar para o mesmo lugar. Então, se eu modifico aqui um caractere dessa string, eu estou modificando as duas strings, digamos assim, que não são duas, é uma só, tá? Então, para fazer cópia, ou eu copio caractere a caractere, ou então eu uso o strcpy da biblioteca padrão, tá, gente? Então, se eu testar isso daqui, eu vou copiar as strings e depois vou imprimir destino, que deve conter string destino, a mesma coisa que a string original. Agora, a gente precisa lembrar que se eu aloquei, eu preciso liberar. Como é que eu libero a string? Simplesmente fazendo um free, né? Tem que sempre lembrar de liberar o espaço de memória que eu aloco. Uma outra função interessante que já aloca e já copia é a strdup. Então, a strdup ela tem essa sintaxe diferente. Ela recebe um parâmetro, que é a string origem, e ela faz a alocação da string destino e já faz a cópia. Então, a gente atribui a string destino o retorno da strdup. Essa função aqui já aloca e já copia. Eu acho uma função muito útil, porque aí não preciso ficar fazendo isso aqui o tempo todo, né? O malloc seguido de strcpy. A strdup já faz isso pra gente, tá? Então, se eu quiser testar, a string destino depois do dup, teste strlen, que é aquela string original que a gente tem trabalhado, ou seja, ela alocou e copiou direitinho. Outra função importante da biblioteca string.h é a strcmp, que compara duas strings. Então, a strcmp da string S1 e S2 retorna 0 se essas strings forem iguais, e se S1 preceder S2, a strcmp retorna valores negativos, e se S2 preceder S1, retorna valores positivos. Esse preceder é como se uma palavra precedesse outra no dicionário, tá? Então, essa sequência de strings no dicionário é o que a gente pode considerar aqui nos retornos dessa strcmp. Considerando os nossos dois exemplos, string destino e teste, se eu passar o strcmp, essas strings estão iguais nesse momento. Então, vai retornar 0. Note 0, vai entrar e vai printar essa string destino e teste são iguais, tá? Se elas fossem diferentes, e printar destino e teste são diferentes. Para fazer um outro teste, eu estou inicializando a string olá, str, novamente, que eu comentei a de cima, aquele primeiro exemplo que a gente tinha feito, e faço o seguinte, olha, a resposta do strcmp entre str, que é a string olá, e destino, que está teste strlen, que é aquela string que eu inicializei para teste. A resposta R não vai ser 0, porque as strings são diferentes, mas vai ter um valor. E é interessante a gente ver esse valor, quero que vocês deem uma olhada. Vamos rodar para ver o que acontece. Olha, as strings destino e teste são iguais, exemplo anterior, e depois eu tenho que destino e teste são diferentes, provavelmente eu dei um copy-paste do exemplo anterior, na verdade deveria ser str aqui, né, mas tudo bem. E eu peço para printar o valor R, nesse caso é menos 5, por quê? O olá precede o teste, né? A string destino, se vocês lembrarem, está escrito teste strlen.
E O é antes de T, então STR precede, os valores vão ser negativos, retorna valores negativos, como eu falei. E esse valor é a distância, esse é bem interessante, é a distância entre o O e o T, que é exatamente o T da string test, né, da string test strlen, que é exatamente 5. Então, gente, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Próximo vídeo eu vou focar um pouquinho mais em alocação dinâmica e como capturar, alocar dinamicamente de nomes capturados do teclado, tá? Até daqui a pouco.